Você sabia que o jejum intermitente pode cuidar do seu pré-diabetes ou do seu diabetes? Eu vou explicar para vocês essa poderosa ferramenta que é jejum intermitente. Como você consegue fazer e por que você deve aplicar para reverter o seu diabetes. Fica até o final desse vídeo que você vai saber como fazer o jejum intermitente, por que ele funciona no paciente sem diabetes e por quanto tempo você tem que adotar. Uma vez na semana? Duas vezes na semana? Três vezes na semana? Fica até o final. Olá, meu nome é Kai Matsubara, sou médico em geral e eu falo sobre síndrome metabólica. É isso que eu trato, pacientes que têm pressão alta, colesterol, diabetes e obesidade. Ajuda esses pacientes a, mudando hábitos, reverter essas doenças. Já faz mais de 11 anos que os pacientes me escutam falar que tem que mudar tudo isso, senão vai ter que tomar mais remédio. Se você quer ouvir bronca também, eu tô aqui, dá uma olhada nesse vídeo. Bom, jejum intermitente. Jejum intermitente é o que a gente chama atualmente com esse nome bonitinho, mas seria voltar aos nossos antepassados que trabalhavam na roça. Como que era o padrão alimentar deles? Eles comiam mais ou menos, não tinha café da manhã não, era direto pro almoço. O almoço era mais ou menos 11 horas, 10 e meia. Café da tarde, às vezes tinha, às vezes não. E o jantar era muito cedo. Era mais ou menos aí umas 5 e meia, 6 horas da tarde. Se você é dessa época, comenta aqui que eu quero saber. É isso mesmo? Bom, nesse sentido, então, eles ficavam sem se alimentar das 6 da tarde até as 11 horas do outro dia. Isso faz com que eles ficassem muito tempo de jejum e, naturalmente, o corpo utiliza duas fontes de energia, o açúcar e a gordura. Só que ele só vai usar a gordura depois de 14 horas, porque a gente guarda energia na forma de açúcar também, só que lá no fígado. E essa energia dura exatamente 14 horas. Como esses pacientes ficavam mais ou menos 17, 18 horas sem se alimentar, então eles usavam duas fontes, o açúcar e a gordura. Além disso, eles trabalhavam em jejum. Por isso que era comum a gente falar: meu avô, minha avó viveu 90 anos, nunca teve doença nenhuma, veio para a cidade, começou a ficar doente. Exatamente é porque eles faziam jejum intermitente e aqui a gente coloca o cafezinho de manhã, um bolinho, um pão, uma tapioca, uma crepioca. Então procure aí fazer esse esquema de jejum. 16 horas sem comer, 8 horas a janela da alimentação. Se você come mais ou menos meio-dia, então você tem que terminar o seu jantar até no máximo umas 8 horas da noite, a última garfada. Então das 8 até o meio-dia do outro dia, você fica aí esse período inteiro sem se alimentar. Coisas que você pode comer no jejum: água, infelizmente só água, ou alimentos que não tenha nada de caloria. Nesse sentido, o café é permitido desde que você não coloque açúcar. Doutor, muito amargo, como eu posso adoçar? Você pode colocar adoçante que não vai interferir nessa questão da glicemia, mas não pode colocar açúcar mascavo, nem açúcar demerara, nem açúcar de coco, nem mel, nem outros açúcares que inventarem por aí. Chá também é permitido, só que eu acho que às vezes vai estimular o apetite e você vai sentir um pouquinho de queimação. Eu já tentei, chá para mim não funcionou, mas se você para você funciona, você pode usar chás também. O que você vai sentir nesse período que você vai pular seu café da manhã? Vai sentir fome. Fome é algo bom ou algo ruim? A maioria dos pacientes falam que é algo ruim, mas na verdade é algo bom. Quer dizer que seu nível de açúcar caiu até um certo ponto que você não tem mais açúcar no sangue e aquilo estimula o seu cérebro a correr atrás de comida. Só que se você não for atrás de comida, você vai morrer ou não vai? Não vai morrer. Quem respondeu que vai, na verdade, a gente começa a utilizar nossos estoques de gordura. Utilizando estoque de gordura, essa fome dura mais ou menos meia hora, ela tende a passar. Uma das coisas que você pode fazer é tomar bastante água, que vai ajudar nesse processo. Doutor, algumas perguntas que você pode ter. Quando eu fico em jejum, eu tenho dor de cabeça. A dor de cabeça ocorre porque esse processo de queima de gordura e transformar em energia consome bastante água, então você sofre uma desidratação. E é a desidratação que causa a dor de cabeça. Doutor, minha pressão cai se eu fico sem comer. Isso realmente acontece, mas é porque a insulina, ela é um hormônio capaz de fazer aumento da pressão. Como você não tem nada de alimento, não tem motivo para a insulina ficar alta, então a pressão também cai, porque a insulina cai.
Esse processo de mal-estar dura mais ou menos meia hora, mas cada vez mais que você faz o jejum intermitente, seu corpo é como se fosse um carro Total Flex. Ele utiliza açúcar e a gordura. Se você não faz o jejum, você provavelmente só está utilizando o açúcar, então você vai sofrer sim nessas primeiras semanas a começar a utilizar a gordura como fonte energética. Não precisa fazer jejum intermitente todos os dias. Essa é a outra pergunta que os pacientes têm. O ideal é aplicar, na minha opinião, 2 a 3 vezes na semana. Tem até trabalhos que eu posso fazer um outro vídeo falando de como o jejum intermitente melhorou a qualidade de vida de pacientes que têm diabetes. Mas começa lá. Um dia na semana você faz jejum intermitente, nos outros dias tanto faz. Depois começa a aumentar para 2 ou para 3 e assim vai. Pode fazer em dias intercalados ou dias seguidos, aí a preferência é do freguês. Outra informação que eu dou é que nos outros dias tenta trocar o seu café da manhã por alimentos neutros em açúcar. Então, alimentos que você come não vai subir a sua glicose. No caso, entra somente as proteínas. Ovo, queijo, frango, carne, só que ninguém vai comer frango e carne, então seria mais o ovo ou queijo. Mas olha lá, não é pão com ovo, não é pão com queijo, é só o ovo ou queijo. E o café sem açúcar. Bom, essa informação, aliando então, resumo. 16 horas sem se alimentar, 8 horas permitido se alimentar. Tente praticar de 1 a 3 vezes por semana, não precisa ser toda semana. E de preferência, tome bastante líquido nesse dia que você for fazer jejum. E se você tem diabetes e toma remédios que causam hipoglicemia, aí você tem que conversar com seu médico, porque não é todo mundo que pode fazer jejum. Se você também, além de ter diabetes e toma remédio com hipoglicemiante, pacientes que tenham aí, crianças, não é interessante praticar o jejum, porque está crescendo. E gestantes também não é interessante praticar o jejum, porque pode prejudicar o crescimento do feto. Seriam essas as informações. Se você tiver mais interesse, dá uma olhada no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau. Me conte aí se você começou a fazer jejum, hein? Até mais.